Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 50 do sexto ano. E o assunto da nossa aula é feudalismo, formação e política. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos os seguintes objetivos: explicar a formação da Europa medieval, identificar elementos herdados dos romanos, dos germanos e religioso que uniu os povos da Europa medieval e descrever as principais características do feudalismo, com ênfase na relação de suzerania e vassalagem. Antes de mais nada, separe seus materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático que trata acerca desse assunto. Já busca no índice a página que fala sobre o feudalismo, o seu caderno de história, que servirá para as anotações das principais informações, mas também para a realização da atividade desta aula, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso em mãos, podemos dar sequência a esta aula. Primeiramente, a Europa medieval, ela se formou por um longo processo e entendendo que não foi algo do dia para a noite e ainda foi uma combinação de aspectos de origem romana, germânica e também origem religiosa, entendendo que no fim do Império Romano Ocidental, a questão do cristianismo era muito forte. Mas vamos entender. Dos romanos, o que foi herdado? Qual elemento foi herdado de formação, de composição da Europa medieval? O sistema de colonato, que é uma relação de trabalho em que o camponês usava um pedaço de terra do proprietário para o seu sustento. Em troca, dava a ele uma parte da colheita, como um pagamento do aluguel por utilizar aquele território. Já dos germanos, aqueles povos que estudamos em aulas anteriores, com a especificidade dos francos. Dos germanos foi herdado comitatus, que seria um grupo de guerreiros unidos a um chefe militar, a quem deviam servir e também honrar. Lembrem-se nessa questão da fidelidade, eu não preciso de um documento escrito, a minha palavra basta. Aquela história do fio do bigode, aquilo que é prometido é cumprido, não preciso assinar documento. Vai fazer isso hoje em dia para ver o que acontece. Muito bem, e sobre o terceiro elemento, temos o cristianismo, que possibilitou a ligação entre romanos, mas também germanos, e uniu todo o mundo medieval nesse período. Lembrem-se, últimos dos reis ali, fortes, unificados dos francos, Carlos Magno. Ele distribuiu as terras e também cargos a nobres. Ele criou os cargos de condes, duques, marqueses, entre outros. E o que ele pedia? Troca de fidelidade e dependência pessoal, a tal relação de vassalagem, que eu já vou explicar melhor para vocês. Quando Carlos Magno morreu, esses vassalos do rei e seus descendentes passaram a fazer o mesmo, ou seja, pegavam e doavam um feudo a outro homem em troca de fidelidade e dependência pessoal. Consequentemente, nós não tínhamos um rei com poder central, mas esses senhores feudais, que a gente chamará de suzeranos, que terão seu poder local. Muito bem, falando em feudo, que dá origem ao termo feudalismo. É uma palavra derivada do germânico vier, que significa bem de importância. Muitas vezes era uma grande extensão de terra, uma grande fazenda,
mas podia ser também um direito de cobrar impostos sobre uma determinada região, receber um cargo ou também uma quantia paga em dinheiro, gado ou cereais. Então, essa questão do feudo não era sempre essa grande extensão de terras. Mas muitos historiadores relacionam o feudo à grande propriedade de terra, que era uma grande fazenda, entendendo que na época a base da economia era a agricultura. Suzerania e vassalagem. Embora eu já tenha explicado na aula sobre os francos, vou explicar de novo para ficar bem claro para vocês. Quem doava um feudo, ele era chamado de suzerano ou senhor. E quem recebia o feudo era o chamado vassalo. Por exemplo, um duque doava um feudo a um conde. Esse tornava-se o duque suzerano do conde e este seu vassalo. Então, o conde, aliás, o duque suzerano, conde vassalo. Mas se o conde doava uma parte do feudo que ele recebeu a um barão, ele passava a ser suzerano do barão e o barão passava a ser seu vassalo. Então, muitas vezes o feudo era uma terra e acabava sendo dividida e o território da Europa Ocidental foi se fragmentando, o poder político foi se fragmentando. Não tinha um rei que comandava tudo, mas esses senhores que comandavam seu território, as terras à sua volta. Com isso, os nobres, que eram nobres, uma vez que Carlos Magno, ao dividir o território, inicialmente ele deu as terras para os nobres e, consequentemente, eles foram fazendo assim. Os nobres se fortaleceram, os reis carolíngios que estavam no poder foram perdendo poder, não tinham muito o que fazer nessa relação de suzerania e vassalagem. E o feudalismo foi consolidando-se assim, por meio desse poder fragmentado e não centralizado nas mãos de um único rei. A doação de feudos se dava por meio de um juramento de fidelidade, ocorrido numa cerimônia chamada de homenagem. Nela, o suzerano e o vassalo se comprometiam um com o outro. Eu coloquei até aqui uma imagem para vocês sobre a homenagem. Então, percebam que nós temos alguns elementos bastante importantes. A cruz, significando a importância da religião, do cristianismo. O vassalo, ele se ajoelha na frente do suzerano, abaixa-se. Tinha até a questão de colocar a espada na cabeça do vassalo, com o propósito de dizer: eu vou te proteger acima de tudo, confia em mim. E o vassalo se ajoelha e baixa a sua cabeça, dizendo: eu também, pode confiar em mim, eu vou te respeitar e te ajudar quando necessário for. Então, toda essa pompa, toda essa cerimônia era feita para a doação do feudo, que nem sempre era terra, mas geralmente é relacionada a isso. Porque na época a questão da riqueza era muito ligada à quantidade de terras que você tinha. O vassalo tinha suas obrigações e o suzerano também. Quais eram as obrigações do vassalo? Prestar auxílio militar sempre que o senhor necessitar, ajudar financeiramente no casamento da filha do senhor e no armamento do filho dele também. Então, aquela questão de dote, aquela questão da festa, geralmente é o pai da noiva que dá a festa, né? Então, eram os vassalos que ajudavam nesse momento. E ainda, outra obrigação era comparecer ao tribunal para depor em favor do seu senhor. Já as obrigações do suzerano:
ajudar o vassalo militarmente quando solicitado e comparecer também ao tribunal em defesa dele. Então, defende até morrer. Relação de fidelidade, é fiel até a morte. E a religião vai contribuir muito nisso. Porque na igreja vão colocar na cabeça das pessoas, orientando por meio do conhecimento, enfim, que tem que ser respeitada essa ordem, porque Deus orientou para que fosse assim. Para que a sociedade dê certo, funcione, tem que acontecer esses acordos. Muito bem. Na Europa medieval, cada senhor era a autoridade máxima nos seus domínios. Ele julgava as pessoas, aplicava as penas, cobrava os impostos, cunhava sua própria moeda, entre outras atividades. Por isso que vocês vão perceber que cada feudo tinha sua moeda. Consequentemente, a questão comercial era muito complicada. Pensa, dólar, real, euro, cada um com sua moeda, dizendo o que valia a sua moeda. Consequentemente, as atividades comerciais eram bem pequenas, eram quase que mínimas possíveis e muitas vezes feitas por meio de escambo, troca de produto por produto, por conta dessa questão monetária que dificultava as relações comerciais. Sobre as características do feudalismo, que a gente pode perceber. Relações baseadas principalmente na dependência, mas também na fidelidade, porque suzerano e vassalo um dependem do outro para sobreviver. Fidelidade, fiel até morrer, eu vou respeitar essas regras, porque Deus quis assim. Se eu não respeitar, algo ruim pode acontecer comigo. O poder político é descentralizado, uma vez que é dividido em vários senhores que dominam o seu território. Então, não está concentrado nas mãos de um único rei. Predomínio do cristianismo como principal religião e que vai dominar essa área do conhecimento, afinal, são os religiosos que irão ensinar, são os religiosos que terão acesso à leitura, à escrita, entre outros. Produção econômica voltada para a subsistência, isso quer dizer que eles produziam o necessário para sobreviver. Essa questão do comércio era muito difícil, porque cada feudo tinha sua moeda, como eu falei anteriormente. O comércio muitas vezes se dava por meio do escambo, troca de produto por produto. E a questão da imobilidade social. Isso na aula sobre a sociedade nós vamos entender melhor, mas posso dizer assim para vocês: se eu nasci servo, eu vou morrer servo. Se eu nasci nobre, vou morrer nobre. Mesmo que eu perca todo o meu dinheiro sendo nobre, eu vou morrer nobre. Mesmo que eu ganhe muito dinheiro, se eu nasci serva, eu vou morrer serva. Na próxima aula, falaremos sobre a sociedade feudal, como ela estava dividida e a função de cada grupo social dentro dessa estrutura feudal. Aí vocês entenderão melhor essa questão que eu falei sobre a imobilidade social. Neste momento, vocês devem fazer atividade. Aproveite que está tudo fresquinho na cabeça para realizar e até para fixar algumas informações que com certeza serão utilizadas em assuntos próximos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!